Assim, primeiro eu agradeço o convite, né? É bem bacana poder representar a área de infraestrutura e segurança nesse evento que é bem importante para todo o Hub Digital e para a tecnologia, né? Para que a gente possa aprender sobre agilidade, né? Entender bem sobre conceitos, né, de cloud, infraestrutura, enfim. Isso é bem bacana poder estar aqui para compartilhar um pouquinho. Eu trouxe aqui mais uma provocação, né? Sobre a visão mini-cloud, né? É um equilíbrio entre prover autonomia para os times desenvolverem produtos e soluções e, de fato, ter algum tipo de padronização, né, para que a gente possa manter e operar a infraestrutura de forma sólida, né, com todo o nível de confiabilidade que a Globo espera e precisa. Então, nessa linha, né, basicamente, quando a gente olha para os provedores de nuvem, né, falando de nuvem de forma geral, cada provedor é um universo, né? Ele tem diversas características peculiares, tem nomenclaturas distintas. Por mais que, né, a gente tenha a noção de que cloud, a gente tem uma escalabilidade, mas os provedores têm seus limites, né, suas cotas. Isso deve ser observado quando se modela, quando se pensa numa arquitetura. Custos são complexos, né? As variáveis que são computadas de nuvem, né? Cada bit trafegado, cada bit armazenado gera um custo, e em qualquer operação que você faça, então, tem que se atentar bastante a isso quando a gente pensa, né, em utilizar um provedor de nuvem, ainda mais quando a gente pensa em utilizar um provedor de nuvem em escala, né? E na nossa realidade, né, de uma empresa que atende todo o território nacional, com milhares de aplicações e serviços, né, tanto para o consumidor final quanto para o nosso consumidor interno, é bem importante observar vários aspectos antes de tomar qualquer tipo de decisão, né? E nesse meio, né, nesse universo aí de clouds, é onde os produtos e plataformas da Globo se localizam, né? A gente tem uma infraestrutura própria, robusta, com capacidade de atender a nossa escala atual, né? E essa estrutura toda, ela é mantida e sempre vem evoluindo com capacidades de oferta de solução como serviço, né? Ou seja, nossas aplicações, nossas soluções vêm ganhando cada vez mais capacidade de utilizar ofertas de infraestrutura para que, a partir delas, a gente consiga, de fato, ter, né, o funcionamento da aplicação da forma como deve. Né, ao longo da jornada da Globo, nos últimos 5 anos, a gente já teve diversos experimentos e usos efetivos em produção, né, de diversos provedores de nuvem, né? A gente não é novo nisso, a gente vem aqui trabalhando nesse tema há bastante tempo, né, em usos bem específicos, né? De acordo com a especificidade da característica da aplicação, da solução, a gente definia um ou outro provedor de nuvem, e esse é meio que o mindset que a gente costuma ter quando pensa em escolher onde colocar o nosso serviço, né? E dado esse cenário que a gente vinha vivenciando há um tempo atrás, a gente precisava facilitar, né, o processo de integração, tanto dos serviços da nuvem, quanto com os serviços que a gente provê na estrutura on-premises. E para as aplicações e soluções se falarem de forma fluida e eficiente. Além disso, né, as aplicações não são só compostas, né, por soluções que rodam num único provedor. Então, nessa visão, né, com esse mindset, o time de infraestrutura, né, a área de infraestrutura e segurança, pensou em trabalhar a visão de oferta de nuvem como um produto, né, onde a gente busca entregar as capacidades que a gente tem na nossa estrutura on-premises, né, compatibilizá-las com o que se tem de oferta de nuvem, garantindo o mínimo, né, de padronização, organização e segurança que a gente precisa para que a gente possa rodar as nossas soluções. E com isso, vem um grande desafio, né? Cada provedor, né, como eu mencionei, o universo, cada universo tem a sua particularidade. E nessa jornada, a gente vem trabalhando fortemente, principalmente aí com o Google Cloud, recentemente, para estabelecer um ambiente, né, de solução, que é o ambiente que a gente espera, não só para Google, mas para quase todos os outros cloud providers que a gente quer utilizar. É que a infraestrutura, a oferta de nuvem, né, seja tão fácil de usar que o cliente, o usuário, o desenvolvedor, o DevOps, ele possa ter a capacidade de escolher onde ele coloca o serviço dele. E além de escolher onde coloca o serviço dele, né, qual componente, assim como o Keith comentou,
ele usa para prover aquela estrutura. Se ele vai usar um serviço gerenciado de um provedor, se ele vai usar uma oferta da própria solução de infraestrutura, se ele vai usar uma ferramenta de segurança externa, interna, isso acaba ficando cada vez mais, né, nesse mundo, de certo modo, caótico, mas propício à inovação. Isso é uma ferramenta, uma solução que faz sentido para o momento que a gente está. Então, com isso, a gente quer, né, com essa capacidade de ofertar o serviço de nuvem de uma forma minimamente padronizada, que garanta que o usuário, o desenvolvedor e o DevOps escolha o que utilizar, é o que a gente entende que pode trazer um benefício absurdo para a companhia, né, de inovação, velocidade de entrega, agregando aí os benefícios que o provedor de nuvem tem para nos dar escala, né, e garantir que os nossos consumos possam variar de forma elástica de acordo com o nível de uso que a gente tem. Então, nessa visão que a gente trouxe, né, é o que a gente tem de trabalho, né, corrente até então, e, né, eu acho que o provedor mais maduro nesse termo de plataformização, de entrega de oferta de nuvem neste momento, é a própria Google Cloud por toda a parceria que foi estabelecida, né? Essa parceria estratégica que tende a trazer para a gente um desafio enorme que o Petri e o Carlos César vão comentar já, né? Da gente poder explorar toda essa capacidade tecnológica, essas ofertas, para poder alavancar o nosso negócio. E não perder de vista, né? A nossa competência principal, que é evoluir o desenvolvimento das nossas próprias soluções, sejam elas de infraestrutura, sejam elas de aplicação. É um prazer estar aqui. Então, seguindo o que o Rodrigo apresentou, vai mostrar aqui um pouco de como todo esse processo, né, de cloudification acabou influenciando, né, o Hub Digital, né? Então, hoje, para apresentar essa frente aqui do Hub, estou eu, representando plataformas digitais, a Juliana e o Edgar. Aproveitando para me descrever, eu sou um homem branco, cabelos castanhos, olhos pretos, um pouco de barba e estou usando uma camiseta preta. Então, vamos começar falar um pouquinho então como plataformas digitais está nesse processo de cloudification. E como é um core um pouco mais geral, né, aqui da Globo, vou aproveitar então um pouco só para dar um contexto do que é a plataforma, né? Então, a plataforma é um set de serviços que nós temos aqui no Hub Digital, que são basicamente a fundação de vários produtos, né? Sejam nossos produtos, os portais ou os nossos serviços de streaming, né? Então, nós temos ferramentas de publicação de conteúdo, ferramentas para desenvolvedores utilizar e alavancar os serviços, o Global ID, que é a nossa plataforma de autenticação, e o Web Media, né, que é o nosso serviço que engloba todo o ecossistema de vídeos, de onde a gente guarda os vídeos, onde a gente exibe eles no Globoplay e tem, né, as suas devidas proteções, né? Todo esse ecossistema ali, acho que cada um, né, desses serviços, seja Backstage, Global ID ou Web Media, possuem dezenas de serviços, né, para suportar os produtos digitais. Então, é um desafio bem relevante que nós temos pela frente para nessa migração para Google Cloud. Falando um pouquinho, né, do nosso roadmap, né, o Rodrigo falou um pouco ali das fundações de infraestrutura e no último trimestre, né, nós começamos a trabalhar mais ativamente na migração para Google Cloud. Então, temos um calendário bem importante no ano que vem. Então 3 eventos aqui que valem destaques. O Big Brother, né, no início do ano que vem, então é um desafio muito grande, tanto para nossas plataformas de votação, quanto para o streaming. E no final do ano nós temos a eleição e a Copa do Mundo. Então, detalhando um pouquinho como que está sendo o nosso racional de virada, o nosso primeiro foco agora
está sendo para o Big Brother, né? Então, nós priorizamos uma série de plataformas, tanto no Backstage, que é a nossa plataforma de votação, quanto a parte de Global ID e Web Media, que são plataformas específicas que vão nos ajudar a entregar um Big Brother melhor, né? Nós temos ali aquele fenômeno conhecido das rajadas, né? Então, são duas grandes rajadas que nós passamos no Big Brother. A primeira é quando o apresentador pede para o nosso usuário começar a votação, então são milhões de votos ali acontecendo todo minuto, e depois, né, quando acaba a votação, quando acaba o programa, o usuário ele vai para os nossos produtos digitais e vai consumir o conteúdo ao vivo ou o conteúdo sob demanda que nós temos no Globoplay ou nos portais. Então, são duas grandes rajadas de conteúdo que nós estamos trabalhando aqui para entregar e ser cada vez mais resiliente e robusto. Então, nessa primeira parte, é um foco em resiliência e robustez, e passando o Big Brother, nós começamos a virada do restante dos serviços, né? A tempo de migrar, a tempo de fornecer os nossos serviços para que os times de produto consigam fazer também as suas migrações que possuam alguma dependência de plataformas. Então, como eu falei, esse é um processo, é um trabalho que começou de maneira mais ativa nos últimos 3 meses, mas já dá para retirar uma série de resultados positivos dessa parceria que tivemos com a Google, né? Então, eu consigo elencar 3 grandes resultados. O primeiro é uma atualização e tecnologia e utilização contínua de tecnologias mais modernas, né? Então, o Google ele faz um desbloqueio de várias tecnologias novas para utilizarmos aqui no Hub Digital, muitas das quais a gente até acabava fazendo algumas entregas pela nossa própria infraestrutura, mas o Google, como um grande expert nessa parte, acaba nos entregando esse valor. O segundo resultado bastante positivo é que nós aumentamos nosso foco no que é o nosso core business, né? Que é entregar conteúdo para o usuário, né? Então, o Google ele fica com uma grande responsabilidade de entregar fundações, e a gente consegue focar os nossos times de desenvolvimento para entregar cada vez uma CDN mais rápida e mais robusta para o usuário, plataforma de publicação, a plataforma de autorização de maneira mais eficiente, e também nós nos tornamos ainda mais eficientes com plataformas, né? Então, o fato de focarmos mais no serviço e a gente ter uma noção exata do que estamos gastando na nossa infraestrutura faz com que a gente faça perguntas mais concretas, né? De quanto de consumo que a gente está fazendo no dia a dia em cada serviço, o quanto que é necessário melhorar em termos de robustez, de resiliência ou de performance do nosso conteúdo. Então, toda essa experiência, para mim como gestor, eu acredito para todas as equipes de plataformas digitais, está sendo extremamente positiva e está sendo ótimo trabalhar nessa virada para o Google Cloud. Eu passo agora para a Juliana, que ela vai falar um pouquinho sobre como é que está todo esse processo na parte de jornada de vendas. Show, perfeito. Vocês me escutam? Certinho? Tudo certo, Juliana. Oi, pessoal, boa tarde. Como a Beatriz já apresentou, eu sou Juliana. Eu sou, só para me descrever, né? Nesse mesmo formato. Vou compartilhar a tela aqui, só um instante. Né? Seguindo, eu sou parda, morena, mulher. Hoje eu sou coordenadora aqui do GVPM e estou atuando dentro da área de jornada de vendas, ao qual eu vim trazer para vocês aqui a apresentação.
Aí eu estou compartilhando a tela, qualquer sinalização vocês me avisem. Eu vou trazer aqui para vocês rapidinho qual que é o nosso contexto, né? O que jornada de vendas cuida hoje? Jornada de venda cuida de 3 etapas da nossa jornada do usuário, que é exatamente a parte onde a gente vende, que é a parte do vender, a parte de cobrar, que é a parte da compra em si, e a parte de entender, fazendo com que a gente passe, de fato, por toda essa jornada do nosso usuário. E o nosso propósito hoje é que oferecemos os melhores serviços digitais do universo, entendendo nossos consumidores através de experiência de venda e pós-venda seguras e inovadoras. E, Juliana, o que você está trazendo isso aqui? O que você está trazendo do propósito da nossa jornada de vendas? Exatamente porque eu quero ressaltar essa parte dos seguros e inovadores. Esses seguros e inovadores não é só para o nosso usuário final, né, dos nossos produtos da Globo, mas também olhando aqui para dentro, para nossos colaboradores. E quando eu falo de uma experiência segura e inovadora, eu estou falando de autonomia. E quando a gente busca, né, trazer inovação a partir de uma cultura de autonomia, eu estou falando para vocês do processo de cloudification que a gente está falando aqui. Hoje o processo de cloudification, ele impacta 55 aplicações hospedadas na nossa cloud interna. E não só 55 aplicações em um ambiente só, mas nos 5 ambientes que a gente tem hoje, de dev, de staging, de UAT1, UAT2 e prod. Sendo assim, fazendo uma conta rápida aqui de papel de pão, são 275 serviços impactados nesse nosso processo, 275, né, nesse processo de cloudification. E qual é o nosso objetivo trazendo o cloudification para dentro da área de jornada de vendas, fomentando essa cultura aqui dentro? São 3 objetivos principais, que eu diria que é acelerar o nosso processo de autonomia, como eu já falei aqui antes, né, porque a gente está apostando em trazer para o dia a dia ali dos devs, conseguir fazer atuações também infra junto com os DevOps, né, fomentando assim, trazendo o nosso segundo objetivo, que é fomentar ainda mais essa cultura DevOps dentro da nossa área, ao qual a gente tem pessoas ali que garantem, ajudam a gente a garantir essa cultura que traz autonomia para os nossos desenvolvedores e colaboradores, e por último, garantir uma governança sobre a nossa infra sem burocratizar, né? Conforme as áreas, isso é muito normal, né? Vão crescendo, a gente vai ganhando um formato específico. E aí chega num cenário em que a gente precisa garantir alguma governança e fazer algumas modificações. Então, todo esse processo cloudification, ele está trazendo um grande benefício para a gente, que não é simplesmente a migração, porque a gente já tem muita cultura de infras a code dentro de jornada de venda, mas porque a gente não vai utilizar esse processo para fazer uma migração as is, e sim porque a gente vai utilizar esse processo hoje para fazer automatizações de provisionamento, para a gente ter processos de liga e desligar as máquinas dentro do dia, para fazer com que a gente tenha economia, por exemplo, de gastos com infraestrutura, para a gente ter ambientes segregados, porque hoje, utilizando o nosso on-premise, a gente tem um ambiente muito integrado um ao outro, que causa algumas dificuldades no dia a dia. Então, o que vai trazer de grande oportunidade para a gente é que durante o Cloudification, a gente vai estar fazendo essas melhorias nessa migração, e não só fazendo uma migração as is. E o que é o nosso alvo aqui hoje, né? O nosso alvo é passar exatamente, a gente está aqui hoje no Agility Day, né? E a gente tem até o final de dezembro ali para focar em fazer a migração de todos os ambientes que a gente tem não produtivos, que são todos aqueles que eu mostrei, Dev, Stage, o AT1 e o AT2. E a gente vai fazer o início da nossa migração de produção ali mais para maio, porque a gente vai aguardar o BBB finalizar, para a gente começar a fazer todas essas mudanças de produção e ter a finalização do processo todo de cloudification ali em dezembro de 2022. E o que a gente está planejando, como é que a gente vai garantir que isso aqui está acontecendo, que a gente está evoluindo nesse sentido? Porque a gente tem 2 formas que a gente faz de acompanhamento. Nós temos encontros quinzenais, né, entre o nosso time de DevOps e InfraGlobo, que ajuda ali em toda essa coordenação, né, garantindo o nosso alinhamento com a área como um todo, né? E a gente tem encontros quinzenais também entre o nosso time de DevOps e a nossa parte de especialista técnico de produto, que faz com que a gente faça essa ponte ali bem feita para que a gente entregue o melhor resultado, garantindo que a gente tenha entregas pequenas também, assim como o Petri até comentou ali, né? A gente migre as aplicações que façam serviços que façam sentido primeiro, para que a gente gere um valor mais rápido para o nosso usuário na ponta, e no nosso caso, que são os nossos próprios colaboradores, focando ali na segurança e na inovação
que é o que esse processo de cloudification tem trazido para a gente aqui dentro de jornada de vendas. E com isso, né, eu vou passar aqui, vou chamar o Edgar, que vai falar do Globoplay para a gente. Tá por aí? Opa! Obrigado. Muito boa tarde. Vou me descrever rapidamente aqui. Eu sou o Edgar, estou como PO aqui da tribo de Framework do Globoplay. Sou um branco meio amarelado, uma barba um pouco mal feita, mas camisa branca. Muito boa tarde a todos. Obrigado aí pela presença. Vou compartilhar a tela aqui. Todos vendo? Sim. Ok. Manda ver. Vamos lá falar um pouquinho de Globoplay. Eu vou falar um pouco da relação de cloudification aqui com o Globoplay, mas antes de falar nisso, eu preciso falar um pouco dos desafios do Globoplay, né? Assim, pela natureza das apps, de estarmos aí tentando operar em quase uma dezena de apps, então isso, pela natureza da entrega, já é bem desafiador. E eu faço um link direto para a gente conseguir isso com a estratégia aqui no Globoplay, baseado em estruturante, que a gente precisa habilitar a escala do nosso produto aqui de vídeo. A gente precisa continuar sempre evoluindo a experiência, buscando uma jornada mais fluida para o nosso consumidor. E não podemos deixar de olhar para a inovação, né? Porque o mercado é muito competitivo, a gente tem um produto premium e a gente precisa apresentar diferencial de tecnologia para isso. Ancorado nessas três estratégias aí, a gente acaba entrando em 6 objetivos, né? E aí o robustez e resiliência, qualidade de produto, evolução da experiência, novas receitas, evolução da arquitetura e inovação. Apesar de todos eles terem relação com cloudification, eu vou dar um zoom em robustez e resiliência, por ele ter um foco maior nisso, e aí eu vou trazer 2 conceitos aqui, temos uma dezena, talvez uma centena de conceitos que possam drivar a gente aqui nessa jornada para a nuvem, mas eu trago 2 em especial aqui, que é uma metodologia cache first. A gente está pensando o tempo todo em cachear informação em tudo que for possível. Eu aproveito para trazer aqui um exemplo que é conhecido por todos, né? O nosso famoso trilho de continuar assistindo, por ele converter muito, ele é muito observado, então a gente construiu uma estratégia aí de cachear informação nos devices, em todos os devices, na maioria das TVs, a gente está no processo de migrar para todas as TVs, em mobile e web, e encaixar isso no device para prever qualquer tipo de problema que a gente tenha no nosso back-end e estar preparado para dar uma experiência cada vez mais agradável para o nosso cliente. E aí, a outra que eu trago é estar cloud native, é ter uma arquitetura cloud native, né? Uma arquitetura baseada em microserviços, uma arquitetura bem dividida, e aí eu faço o link direto com o nosso Jarvis, né? O nosso back-end aqui do Globoplay. Eu trago uma visão de alto nível, né? Todas essas caixinhas verdes compõem o Jarvis, e todas as caixinhas que estão em vermelho fazem parte da nossa estratégia de cache first, né? De levar cache em todas as etapas do processo para, de novo, repetindo o que o Petri falou, suportar cada vez mais o nosso efeito rajada, que é único, né? E seguindo na nossa estratégia de migração para a nuvem, nessa fase a gente está levando essas caixinhas para o GCP. A gente já passou da fase de levar um ambiente de dev, estamos na fase de produção já. Temos testes de carga agora essa semana, e a gente, em Q4, já começa a fazer teste ali de device apontando para esse ambiente, uma parceria aí gigantesca com todas as plataformas, com infraestrutura e segurança, e alinhado com o nosso cronograma aí também de jornada para a nuvem. O que a gente espera nesse universo, é óbvio que tem vários ganhos aí, mas eu trago aqui 2 em especial, que é, de fato, ganhar mais escala computacional, né? Conseguir ter mais força computacional. Eu trago aqui que foi um exemplo comum que está aqui no nosso roadmap de teste, que é o MemoStore. MemoStore é uma solução Google para cache em memória, e a gente quer se acelerar,
quer se acelerar em cima dessa parceria, quer entender ganhos que essa parceria pode trazer aqui para escalar cada vez mais, para tornar cada vez mais o nosso ambiente robusto, escalável, e aí pronto aí para um volume gigantesco de usuários simultâneos. Foi meio corrido, mas é isso. Espero que tenha dado para passar a informação. Muito obrigado. Como é que está sendo o desafio de capacitar devs e DevOps para essa migração para a nuvem? O desafio, assim, o desafio por si só já é muito grande, né? A gente tem inúmeras equipes, né, que trabalham com diferentes produtos e a quantidade de informação necessária para a galera capturar o conhecimento para utilizar a nuvem de forma vasta é muito grande. Então, assim, realmente é um plano de treinamento complexo, né, que em média leva 2 meses para a galera ter o mínimo necessário, né, que o time de gestão do conhecimento vem trabalhando bastante para poder difundir, né, e multiplicar nas áreas, né, porque além do treinamento com o Google, tem toda a experiência do uso da nuvem e a troca com os times que é necessária. Valeu, Rodrigo, obrigado. Valeu. Petri, essa acho que vai legal para você responder. A jornada para a nuvem vai aumentar a estabilidade das nossas plataformas em grandes eventos? Acredito que sim. Muda um pouco a dinâmica, né, de como é que a gente utiliza a cloud, né? Nós tínhamos uma cloud no data center, né, mas ela, por mais que a gente tinha uma elasticidade no data center, nós precisávamos comprar máquinas, tinha que fazer toda uma dinâmica de compra de máquinas e, de certa forma, nós segurávamos infraestrutura, alocávamos infraestrutura para um evento. Agora, a gente consegue usar o poder do Google para fazer toda essa escala que a gente necessita. Então, teoricamente, a gente fica mais elástico. Os nossos problemas acabam mudando, né? Porque à medida que a gente é mais elástico, né, a gente entra nesse modelo de pay as you go, nós temos que ser mais responsáveis também, né? Então, o consumo, nossas aplicações, elas têm que estar mais otimizadas para que a gente também tenha um consumo responsável da nossa cloud. Valeu, Petri, muito obrigado.